E aí, fala galera universitária do Brasil, meu nome é Sérgio e esse aqui é o canal da Universidade Capenga, um canal que fala sobre os dramas da vida universitária. Mas para chegar até a faculdade, primeiro a gente tem que passar um tempo na escola, um bom tempo por sinal, no mínimo 11 ou 12 anos se você não tomar bomba, o que é tipo uma eternidade e seria bem chato, seria um tédio se não houvesse algumas pequenas coisas bem legais para nos distrair, como por exemplo o material escolar. Sim, um dos momentos que eu achava mais legal quando eu era pequeno era a volta às aulas, quando a gente tinha a oportunidade de renovar os nossos materiais, comprar coisas novas, comprar coisas divertidas, apesar de que no fim a mãe nunca comprou o que eu queria e eu cresci traumatizado, precisei de anos de psicólogo pra... Geração mimimi. Uou! Então vamos começar pelo elemento mais básico do material escolar, o lápis. O lápis é uma coisa simples, bem sem graça, mas não na época da escola, porque a gente tinha uma variação enorme deles. Se você fosse um azarado, sua mãe ia comprar um daqueles bem ruins que até arranham na hora de escrever. Mas se você tivesse um pouco mais de sorte, você podia até ter um lápis que tinha borracha na ponta, ou então daqueles que curvavam e no fim quebravam. Sem contar aqueles que tinham desenhos bem legais e até úteis, como por exemplo aqueles com bandeiras de países. Mas nada supera o clássico e polêmico lápis com tabuada. Ele era tipo proibidão, principalmente nas aulas e nas provas de matemática. Óbvio, né? A tabuada era até útil, mas o problema é que se você fosse apontando ele, você ia perdendo a sua cola. Então a manha era ter dois lápis, um pra usar e outro pra, digamos, te ajudar. O lápis era legal, mas tinha uma coisa ainda mais legal, a lapiseira. Eu não sei vocês, mas onde eu estudei quando eu era pequeno, só podia utilizar a lapiseira depois de terminar a tal série. Era tipo lapiseira. E eu não sei porque tinha essa regra, mas ela fazia eu morrer de vontade de ter uma lapiseira. E depois tinha a regra também do fichário, que não podia usar, né? E lapiseira também tinha de vários modelos, desde aqueles modelos mais simples, baratos, que quebravam e entupiam sempre, até aquelas mais caras, bonitas, que deslizavam suavemente e nunca entupiam. E essa eu nunca tive. Sem contar aquelas que iam trocando a ponta, que eu também não tive. E lapiseira é uma coisa interessante, porque ela unia as pessoas ou dividia as pessoas, criava amizade ou destruía a amizade. Porque tinha lapiseira 05 e 07, aí você escolhia as amizades ali de acordo com o tipo de lapiseira que você tinha. Eu usava 07 e eu era amigo da galera que tinha 07. Aí era terrível quando, por exemplo, o seu grafite acabava e você precisava de um grafite emprestado aí, e o seu era 07, mas o pessoal do 07 não tinha, só tinha o pessoal do 05. Aí você ficava pensando, por que eu não comprei 05? Aí da próxima vez, quando você comprava o grafite, né, a lapiseira 05, o seu grafite acabava e você precisava de um grafite, mas o pessoal do 05 não tinha, só tinha o pessoal do 07. O ideal era ter dos dois modelos, mas eu também não tive. Enfim, e pra apagar essa bagunça toda de lápis e lapiseiras, a gente tinha as borrachas. E tinha borracha pra caramba. Tinha borracha de tudo quanto é jeito. Se tinha uma coisa que tinha vários tipos, era borracha. Mas a do colega sempre era mais legal. Tinha, por exemplo, aquelas borrachas brancas comuns que esfarelavam feito paçoca. E tinha de todos os tamanhos. Desde aquelas pequenas que sempre somem, e me contaram que são os gnomos que roubam, até umas borrachas gigantes do tamanho de um tijolo. Dava pra matar alguém com uma dessas. Tinha também aquelas borrachas com capinha, bem mais ostentação, mas elas eram meio de plástico e às vezes borravam tudo. E tinha também borracha na forma de bichinho, borracha dentro de brinquedo e até mesmo aquelas canetas, né, que apertava assim e tinha borracha lá dentro, eram bem legais, mas eu também não tive. Até mesmo tinha essa borracha pra apagar caneta, aquela lá que era de duas cores, mas que era fake, era mentira, porque eu nunca conseguia apagar caneta nenhuma. Tudo que eu conseguia era rasgar a folha de tanto passar aquela parte azul. Ô raiva. Porque se eu quisesse mesmo corrigir um erro, a caneta eu tinha que usar era o corretivo. Pelo menos é desse jeito que fala aqui, porque cada parte do Brasil chama isso de uma coisa. Branquinho, Errorex, Lick Paper, enfim. Não importa como você chamava essa tinta dos infernos, o que importa é que nunca ficava legal. Sempre ficava aquela marca branca, horrível, de um branco diferente do branco da folha, e não faz sentido. Por que eles não faziam a tinta da cor do branco da folha? E ao invés de esconder o erro, a porcaria do corretivo chamava mais atenção pra ele ainda. A menos, claro, que você tivesse um daqueles corretivos mais gourmet, como por exemplo aquele corretivo de caneta ou por exemplo aquele corretivo de fita, que era muito legal, mas que eu também não tive. Tudo isso pra corrigir os erros que a gente cometia de caneta. Ou na minha época também tinha idade pra gente começar a usar caneta. Não sei como é que a gente sobreviveu a essa tortura. E caneta, assim como as outras coisas, também tinha de vários tipos, desde aquela com ponta mais grossa, ponta mais fina. Tinha aquelas que eu odeio até hoje, que tem um clique em cima e sempre tinha um infeliz que ficava lá no fundo da sala, clique, 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 clique. Geralmente comprava 3 cores de caneta, azul e preta, pra poder escrever e vermelhinho pra fazer umas firulas, mas eu sempre quis ter mesmo aquelas canetas que tinham 4 cores, 4 em 1, você podia ficar trocando as cores ali, devia ser muito legal, mas eu também não tive. E depois apareceram também umas que tinham 6 cores e outras que tinham 12, parecia uma bazuca, mas ostentação mesmo era até aquelas canetas de gel, aquelas canetas de glitter, e essas eram um arraso, essa eu tive, que foi... E tudo isso e um monte de outras coisas ficava dentro de um estojo. Sim, o estojo. Que não era apenas mais um item do material, mas era quase um objeto fashion, que mostrava qual era a sua identidade, a sua personalidade. E quanto maior, mais cheio, mais volumoso, com mais divisões, mais legal ele era. Quando eu era pequeno, eu tinha aqueles mais simples, aqueles de plástico ou de lata, que às vezes tinha 2 andares, tinha uma bandejinha também. E também tinha uns de tecidos, tinha uns de jeans, uns maiores, mais reforçados, que era quase igual a uma mochila. E até mesmo os de bichinho de pelúcia. Não, tive sim. Ah, mas por falar em estojo,
estojo, voltando mais um pouquinho no tempo, nas primeiras séries, ostentação mesmo era ter um estojo desses daqui, porque se você tivesse um desse na aula de artes, você era o rei da sala. Bons tempos, onde para você ficar feliz na sala de aula bastava um estojo. Mas desses e outros objetos aí que eram desejos nossos no tempo da escola, eu vou deixar para outro vídeo, para parte 2. E eu conto com vocês nos comentários, me falando de outros materiais legais no tempo da escola. E o seguinte, agora eu tenho um convite para você que é estudante e quer viver grandes experiências lá fora. Eu quero te convidar para o Salão do Estudante, o maior evento da América Latina sobre cursos no exterior e intercâmbios. Seguinte, a feira acontece agora em março em 6 capitais que estão aparecendo aqui do lado. E para você se inscrever e participar gratuitamente, acesse o link que está na descrição. E o que você vai encontrar lá no Salão do Estudante? Lá você vai encontrar um grande número de universidades de países como Portugal, Estados Unidos, Austrália, Inglaterra, Canadá e muitos outros, com opções para você fazer graduação, pós-graduação, curso de extensão e MBA lá fora. Além disso, vão ter palestras dos consulados dos principais países explicando como que é o sistema educacional nesses outros países e tirando suas dúvidas sobre visto, sobre documentação e tudo que você precisa saber para estudar no exterior. Vai ser bem legal e o mais legal é que a entrada é gratuita. E para você participar, então entra no link que está aqui na descrição e faça a sua inscrição, beleza? Yes! E esse aqui foi mais um vídeo do canal da Universidade Capenga. Se você gostou, deixa o seu like e deixe no seu comentário aí qual desses materiais aí você mais gostava na sua época de escola. E deixe também as dicas para os próximos vídeos que eu também vou fazer sobre esse tema. E o seguinte, compartilha esse vídeo aí no Facebook, porque se você não compartilhar, a sua mãe não vai comprar os materiais que você quer no próximo semestre, ok? Se você ainda, por acaso, é louco e ainda não está inscrito no canal, clica no botão inscreva-se aí. Aquele abraço, a gente se vê no próximo vídeo e tchau!